Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a avaliação pedagógica inicial, a API. Para quem ainda tem dúvidas, vamos tentar esclarecer aqui, tá bom? Eu já vou abrindo a tela para compartilhar com vocês e a gente vai explicando aqui, etapa por etapa, sobre o preenchimento. Então, aqui, abrimos. Bom, nós temos aqui o nosso modelo, que é da nossa diretoria de ensino, baseado na resolução 21 de 2023. Cada diretoria de ensino pode se basear naquele documento e fazer as aplicações necessárias de acordo com a sua realidade, tá bom? Então, aqui nós temos o início da nossa API, que começa com a identificação do aluno. Então, todos os itens aqui, pessoais, né, data de nascimento, nome, a escola, o nome do responsável, enfim, todos os dados importantes aqui a respeito do aluno. Função, quem está preenchendo essa API é o professor da sala de recursos, do AEE, aí vai assinalar, então, o primeiro item. É o professor colaborativo? Segundo item. Ou outra pessoa, quem? Qual a função dessa outra pessoa, tá bom? Aí também os dados, né, o nome da pessoa que está respondendo, o nome da pessoa que está fornecendo as informações, então, o responsável, e o grau de parentesco desta pessoa que está oferecendo as informações sobre o aluno, com o aluno. É mãe, é pai, é avó, não é parente, quem está representando, né, esse aluno. Motivo do encaminhamento. O aluno apresenta diagnóstico de, fazendo jus ao atendimento da educação especial, tá? Ele é público, elegível aos serviços da educação especial. E o histórico? O histórico, ele é super importante. A gente precisa aqui saber sobre o histórico escolar desse aluno, como foi a entrada dele. Aliás, antes do histórico escolar, informações de dentro de casa, desde o nascimento. Então, aquela anamnese que fala desde a gestação, o parto, possíveis intercorrências, depois a entrada na escola, quando foi, como foi que a família se encaminhou para esse diagnóstico, como foi receber esse diagnóstico. Quanto mais informações a gente tem a respeito do aluno, o nosso documento melhor fica. Para quem quer que vá ler esse documento. Lembrem-se que esse documento é a base para a elaboração do plano de atendimento educacional especializado, PAE, que nós já fizemos o vídeo para vocês, tá bom? Então, aqui é o início de tudo. É a partir desse documento que eu vou coletar informações da família, do próprio aluno, dos professores regulares deste aluno, e em cima de todas essas informações, eu vou elaborar o PAE, tá? Aí, prosseguindo aqui. Aqui são as informações gerais a respeito de variadas condições. Assim como lá no PAEE, nós temos vários itens que dizem respeito à condição daquele aluno, seja de qualquer deficiência, ou de autismo, ou de altas habilidades, nós temos aqui também. E aqui nós vamos preencher aquilo que diz respeito à condição do nosso aluno. Então, aqui no primeiro item, né, informações clínicas e pedagógicas, qual é a condição dele? Ele é DI, ele é DA, ele é DV, ele é TEA, ele é DF, aí para quem ainda não está familiarizado com as siglas aí, DI, deficiência intelectual, DA, deficiência auditiva, DV, deficiência visual, TEA, transtorno do espectro do autismo, DF, deficiência física, AH/SD, altas habilidades, superdotação, e surdo-cegueira. Já vou até corrigir aqui, gente, porque surdo-cegueira é uma palavra só. Aqui já corrigi. Ó, não tem o hífen. IDM, deficiência múltipla, tá?
E aí, se ele tem deficiência múltipla, significa, obviamente, que ele tem mais de uma deficiência. Então, quais são? Aí você vai escrever. Ele tem deficiência múltipla, ok. Vamos imaginar, então, que ele seja DI e DA, por exemplo, ou que ele seja DF e DI, tá? Então, precisa especificar quais são as deficiências que compõem esse quadro de deficiência múltipla, tá bom? E a documentação clínica, né, que comprova essa condição aqui, é que você vai preencher o que está escrito no laudo, ou na avaliação neuropsicológica, no caso da deficiência intelectual, tá? E das altas habilidades também. Relembrando aqui, para as deficiências sensoriais, né, auditiva, visual, para o autismo, para a deficiência física, para a surdo-cegueira, para a deficiência múltipla, eu vou precisar de um laudo médico, tá bom? Agora, para DI, deficiência intelectual e altas habilidades, qual é o instrumento que mede o QI da pessoa? É a avaliação neuropsicológica. É a avaliação que mede o QI, que mede a condição intelectual dessa pessoa. Quem faz essa avaliação é psicólogo, tá bom? Nas outras, são médicos. No caso do DI ou do habilidoso, então quem vai fazer a avaliação de QI dele é o psicólogo. Esse é o profissional especializado nisso. Ah, Kátia, mas eu recebi um aluno que ele é DI, ele não tem uma avaliação psicológica. O médico apresentou um laudo. Ele menciona DI no laudo. Tudo bem. A gente só não vai ficar sabendo quais são os índices, né? Quais são os índices dos testes que ele fez e nem qual é o QI total. A gente não vai ficar sabendo porque o médico não coloca isso no laudo. Não tem problema, tá? O ideal é a avaliação neuropsicológica mesmo. Mas, se ele apresenta, por exemplo, um aluno com síndrome de Down, que apresenta lá um exame de cariótipo, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas, às vezes, é o que a família teve condições de providenciar. O exame de cariótipo que aponta lá a trissomia do 21. Trissomia, um cromossomo a mais, né, do número 21, trissomia do 21, é a mesma coisa que síndrome de Down. E a pessoa com síndrome de Down tem deficiência intelectual. Então, de repente, é só o que a família conseguiu. Tudo bem, a gente não vai deixar esse aluno sem atendimento por conta disso, pode receber. Mas o ideal sempre é, para DI e para altas habilidades, a avaliação neuropsicológica, o famoso teste de QI, tá bom? E aqui, se o estudante precisa de apoio, né, para higiene, alimentação e locomoção. Por que eu estou perguntando isso? Porque se ele não tem autonomia nessas atividades, ele vai precisar de um profissional de apoio de atividades de vida diária, né? O PAE-AVD, ou antigo cuidador. Se ele precisa de alguém para auxiliar no desempenho dessas atividades. Então, aí a gente já está sabendo que vai precisar também de um profissional de apoio. Aqui, o restante você vai responder conforme a condição do aluno. Se eu estou falando de um aluno com deficiência auditiva, eu vou preencher o próximo item. Não, Kátia, meu aluno não tem deficiência auditiva, eu estou fazendo essa API sobre um aluno com deficiência intelectual. Então, deleta esse espaço. Você não vai precisar usá-lo, tá? E no restante das perguntas, das próximas perguntas também. Eu quis deixar na API o espaço delimitado para qualquer condição, para que você tenha isso definido para você. Mas, se o aluno que você está avaliando não tem determinadas condições, pode deletar, diminui esse formulário aí e preenche só aquilo que diz respeito à condição do seu aluno, tá? Então, aí, se ele é DA, perguntinhas de sim e não, né? Sabe, utiliza Libras, porque se ele utilizar, a gente já sabe que vai precisar de um intérprete de Libras na sala. Se ele é oralizado, se ele usa aparelho, se tem implante coclear, se necessita de algum apoio recomendado pela fono, pelo otorrino, e se ele precisa, temos que especificar aqui o que é que ele precisa. E se precisa, obviamente, de intérprete de Libras. Intérprete de Libras, gente, ele é para o aluno
que já utiliza essa forma de comunicação. Você pode ter um surdo, por exemplo, que é oralizado, que usa um aparelho, que nunca fez uso de Libras e que se comunica bem assim, compreende os outros bem assim, nunca precisou aprender Libras ou nunca quis. Então, para este aluno, não faz sentido o intérprete de Libras. O intérprete de Libras é para o aluno que usa essa forma de comunicação, que na verdade seria a primeira língua do surdo, né? Se ele usa, então nós vamos proceder com a contratação do intérprete de Libras para ele, tá bom? Como é que se faz essa contratação? A escola deste aluno envia um edital para a diretoria de ensino para a atribuição de intérprete de Libras. A função do intérprete de Libras é exatamente o que o nome diz: interpretar. Ele é um professor? Sim, ele é. Mas ali ele exerce a função de intérprete, tá bom? Vamos continuar aqui, então. O próximo é o DV, né? Deficiência visual, se é cegueira ou se é baixa visão, visão subnormal. Se ele é cego, né? Se ele utiliza o sistema Braille, se ele sabe usar o Soroban. Soroban é aquele ábaco, é a calculadora do cego, é o Soroban. E se ele usa, se ele domina o sistema Braille também. Aqui é para a gente ter uma noção daquilo que ele já sabe, daquilo que ele já utiliza, daquilo que ele ainda não sabe usar, para a gente até preparar o plano de ensino dele, incluindo os apoios que ele ainda não utiliza. Aí também especificações, se existe alguma recomendação médica para algum recurso. Por exemplo, o médico escreve lá no laudo que ele pode usar uma lupa, e aí ele coloca lá a especificação da lupa. Então, aqui a gente coloca também, repetindo aquilo que o médico recomendou. Aqui o estudante com surdo-cegueira, aqui a gente também tem perguntas a respeito dessa condição, né? Se utiliza o Braille, se utiliza Soroban, se utiliza Libras tátil, que é aquela Libras feita na mão, se ele utiliza outras formas de comunicação, quais, especificações também de algum recurso que o médico tenha recomendado, e se vai necessitar de um guia intérprete. Então, a gente vai proceder também da mesma forma com o edital para atribuição. Aqui, o estudante com deficiência física. E aqui tem várias condições de deficiência física de acordo com a lei. Então, por exemplo, o que significa paraplegia? Por que eu coloquei isso aí, gente? Porque às vezes vocês pegam um laudo e está escrito lá, tetraparesia. Fala, gente, mas o que é isso? Né? Um linguajar técnico da área da saúde. E aí, o que significa monoparesia? E aí você fica meio perdida sem entender. Eu já peguei alguns laudos dizendo que aquela pessoa tinha paralisia cerebral e aí coloca lá tetraparesia em decorrência da paralisia cerebral e tal. Então, às vezes a gente fica meio perdido com as palavras, como a legislação traz aqui quem é o deficiente físico. Então, essas condições entram na classificação de deficiência física e também já te explicam o que significa. Então, paraplegia, perda total das funções motoras das pernas, né, só dos membros inferiores. E assim você pode ler aqui e entender qual é a condição do seu aluno. Entra aqui também na deficiência física a questão da paralisia cerebral, lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência intelectual. Isso aqui é muito importante que você saiba, porque às vezes a gente pensa imediatamente, lê paralisia cerebral e já infere que o aluno tem também deficiência intelectual. E nem sempre tem, tá, gente? Você pode ter uma pessoa com lesões nesse sistema nervoso central e com um corpo praticamente inerte, mas sem prejuízo intelectual. Isso existe. Então, a gente não pode imaginar que só porque tem um diagnóstico de paralisia cerebral, então uma das sequelas é a deficiência intelectual. Pode ser e pode não ser, tá bom? Então, é importante ficar atento a isso também. Se você recebe um laudo de paralisia cerebral, procura ver com a família, para que o médico escreva também ali no laudo se existe uma deficiência intelectual ou não. Ostomia, intervenção cirúrgica, que cria um ostoma na parede abdominal para adaptação de bolsa de coleta.
Então, é um caminho alternativo para a eliminação de fezes e urina. Nanismo, também, com menos de... É até 1,45 m para homens, ele é considerado pessoa com nanismo, e até 1,40 m para mulheres adultas. Ou alguma outra situação pode especificar. Se você está avaliando um aluno que tem deficiência física, ok, você pode preencher isso. Se ele não tem deficiência física, elimina esse espaço aí. Sendo deficiente físico, você vai preencher também o próximo item. Ele usa cadeira de rodas? Ele tem uma órtese? Órteses são apoios. Uma bengala, uma muleta, um andador, uma palmilha específica. São apoios que ele precisa para a locomoção. Isso é órtese. Ele tem uma prótese, que é um dispositivo que substitui a parte do corpo, que teve uma lesão, que teve uma amputação. Então, a diferença é, órtese é um apoio externo. A prótese é um dispositivo artificial que será usado substituindo aquela parte do corpo que foi acometida, tá bom? Então, vocês veem as pessoas aí com aquela perna mecânica, por exemplo, aquilo é uma prótese, né? Está substituindo a perna, às vezes por conta de uma amputação. Utiliza fraldas? Por quê? Porque aí a escola vai ter que ter um lugar adequado para fazer a higiene e a troca das fraldas. Como é o desenvolvimento desse aluno? Como é a comunicação, locomoção, alimentação, higiene? Tudo isso aí também tem que ser especificado no caso de uma deficiência física. O estudante com altas habilidades, você vai assinalar a área ou as áreas em que o aluno se destaca melhor. E para o estudante com autismo, a gente vai colocar preenchendo, claro, aquilo que a gente tem informação. Se você não tem informação a respeito do nível de suporte desse aluno, 1, 2, 3, você não vai colocar. Mas se você tem essa informação, coloca. As comorbidades. O que é comorbidade? Aquilo que acompanha o autismo. Então, deficiência intelectual é uma comorbidade, depressão, transtorno de ansiedade, o TOD, né, transtorno positivo desafiador, problemas no sono também são comorbidade, tudo aquilo que acompanha o autismo. O autismo é a condição de base, tá? Por isso, já vou adiantar aqui também, quando você tem um aluno que tem autismo e deficiência intelectual, para que sala de recurso eu vou mandar esse aluno? Prioritariamente para a sala de autismo. Prioritariamente para a sala de autismo, porque o autismo é a condição de base, tá? O que vem junto com ele, a deficiência intelectual que acompanha, é uma comorbidade. Agora, eu não tenho uma sala de autismo, a mãe diz que as salas que tem de autismo aqui em Rio Preto ficam longe da casa dela, mas ela tem muito próximo, numa escola muito próxima, uma sala de DI. Será que ele pode ir para a sala de DI? Pode. Caso não possa frequentar a sala de autismo, grava isso. E o aluno também tem DI. Se o aluno não tiver DI, não justifica, tá? Agora, o aluno tem autismo, não pode, por alguma razão, frequentar a sala de recurso para autismo. Mas, pelo fato de ter deficiência intelectual, ele pode frequentar a sala para deficiência intelectual, porque assim ele tem algum atendimento. Então, ele será atendido na comorbidade dele, e não na condição principal. Ajuda? Ajuda, tá? Mas lembrem-se, prioritariamente sala de autismo. Outra coisa importante, já que a gente está nesse assunto, mesmo que o aluno seja um autista de alto funcionamento, ele não tem problema para aprendizagem, ele não tem prejuízo intelectual, ele caminha bem na escola, ele não precisa de sala de recurso. Não somos nós, professores, que decidimos isso. A sala é para ser oferecida. Quem vai decidir se a criança vai participar ou não é a família. Obrigatoriamente, nós temos que oferecer. Ele é surdo, ele nem precisa ir para a sala de DA, porque ele é oralizado, ele fala bem, ele consegue ouvir por causa do aparelho que ele tem, nem precisa encaminhar para a sala de DA, precisa sim. Vai decidir se irá ou não a família, tá bom? Isso é super importante. É nossa obrigação oferecer as salas de atendimento especializado.
a família é facultativo que ele participe ou não. Então, aqui a gente vai falar do autismo, né? Nível de suporte, as comorbidades, como ele se comunica. Gente, lembra que comunicação não é só falar. A gente se comunica com os olhos, a gente se comunica com a expressão do rosto, a gente se comunica com gestos, a gente se comunica de várias maneiras. Comunicação não se resume à fala. Às vezes ele é um autista não verbal. Aí você coloca lá que a comunicação dele é deficitária, você está pensando só na fala. Ele tem outra forma de comunicação, ele compreende expressões, olhares, ele mesmo emite expressões, olhares, gestos. Ele usa, por exemplo, sistemas de comunicação alternativa, tablet para comunicação, por exemplo. Então, lembre-se que comunicação não é só fala. Comportamentos disruptivos. Ele tem crises, como isso acontece? Aí embaixo está perguntando, né? Gatilhos para desregulação. Quais são os gatilhos que fazem com que ele se desregule e aconteça uma crise? Muito importante saber isso com a família. E se ele já teve crise, como foi? A família vai te explicar o que gerou a crise, o que ele fez durante a crise, como ele ficou depois. E aí, observações aí, se houver. Aqui, se o aluno já frequentou ou frequenta algum tipo de serviço, seja municipal, estadual, clínicas, aí você vai assinalando aí se faz uso de medicação também, tá? Então, até aqui, você vai preencher aquilo que diz respeito ao aluno que você está avaliando. Se aquela linha da tabela não diz respeito à condição do seu aluno, pode deletar. Agora aqui, daqui para frente, você vai preencher tudo. E aí, quem vai informar agora, né? Informações coletadas sobre o estudante. Ele mesmo pode informar, se ele for maior de idade, ou a família também pode informar quando ela é chamada para responder essa avaliação. Então, esse estudante demonstra afeição pelo quê? Por quem? Por qual coisa e por quê? Ele demonstra afeição pela escola? Sim ou não? Vamos supor que ele coloque sim. Pelo que especificamente? Ele gosta da professora de língua portuguesa, ele gosta da aula de educação física. E por quê? Se a resposta for não, o que é que ele não gosta? De quem ele não gosta? E por que ele não gosta? Nós precisamos desses detalhes. Tá? Eu tenho visto algumas APIs aí que não vem detalhado sobre isso aqui, e nós precisamos disso. Aí vamos seguindo. Preferências. Cite as situações que o aluno mais gosta e as que menos gosta na escola. Então, qual é o componente curricular que ele mais gosta? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, biologia, enfim. Qual é o componente que ele mais gosta? Dentro desse componente, qual é o conteúdo que ele mais gosta? Então, vamos supor que ciência seja, né, o seu componente curricular preferido e ele gosta, por exemplo, do sistema solar. E dentro disso, qual atividade ele gosta de fazer? Gosta de fazer atividades manuais, gostou muito de fazer a maquete de um sistema solar. O estudante, em relação à escola, ele também pode, se ele estiver próximo, ele pode ajudar a preencher isso também, te informar. Ele consegue expressar os pensamentos, desejos e necessidades? Sim. Como? Como é que ele expressa o que ele sente, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa? Ou não, não consegue. Ele solicita a ajuda dos professores? Quando ele solicita? E por qual motivo? Qual é a percepção do estudante em relação aos seus professores? O que o estudante pensa a respeito dos seus professores? O estudante acha importante estudar? Sim ou não? E por quê? Então, aqui, se for possível, que ele também participe dessa parte aqui, que ele possa falar. Se ele é menor de idade, claro que alguém responsável por ele tem que estar junto, tá? Mas é importante ouvir o aluno também. Quais são as expectativas deste estudante em relação aos estudos, ao trabalho e ao futuro? O que ele pretende fazer? Aqui, as informações coletadas sobre a escola. Vínculo, participação e engajamento. Nível de envolvimento afetivo e social com a turma. Como é que ele lida com a turma dele? O quanto ele se envolve, o quanto ele participa, o quanto ele gosta, ou o contrário, né? Se ele tem tendência ao isolamento, se ele não participa, se ele não gosta.
engajamento e participação das atividades e espaços da escola. Aí, os professores podem responder isso, ou a própria família, ele também. Onde ele se engaja? Se ele se engaja, né, e participa, em quais atividades, em quais espaços, como ele participa. Ou ele não participa, ele não tem motivação, ele tem uma questão mais apática, isso também precisa ser considerado. Barreiras na escola que impeçam a participação plena do aluno. Existe alguma coisa dentro da escola que impeça a total participação desse aluno? Eu não estou falando só de barreira física, tá? Para aqueles alunos que têm, obviamente, deficiência de locomoção. Isso sim é um critério, claro. De repente, ele não é uma escola com acessibilidade, e isso vai dificultar para a criança cadeirante. Eu falo criança, mas vocês entendem, né? Criança, adolescente. Para o aluno. Para o cadeirante, para o aluno com deficiência visual. Então, isso vai ser, sim, uma barreira. Mas existem mais barreiras, existem barreiras atitudinais dentro da escola, muitas vezes. Ai, Kátia, mas eu vou colocar aqui que os professores não acreditam nele, que os professores não dão atividades para ele, que os professores não planejam coisas para ele. Como é que eu coloco isso? Você não vai dizer nomes, você não vai fazer acusações. Nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é saber o que é que atrapalha a participação plena deste aluno. Você cita isso, questões atitudinais que precisam ser desfeitas, corpo docente que precisa de maior esclarecimento a respeito da potencialidade desse aluno. Então, precisa colocar, sem julgar, sem identificar ninguém, mas a gente precisa saber, até para a gente poder programar nossas próximas ações. O professor colaborativo precisa saber, até para que ele programe ATPCs, para que ele programe intervenções, para que ele ensine os demais. Essa é uma das funções do professor colaborativo também. Então, nossa intenção aqui não é apontar erros e defeitos, mas citar aquilo que precisa ser modificado. Estamos o tempo todo aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E a gente está sempre em busca do melhor para o nosso aluno. Então, esse é o caminho. Suporte educacional e ou clínico e profissionais envolvidos. Ele tem suporte educacional? Suporte educacional, a gente pode falar aqui do AEE, né, da sala de recurso, pode falar do intérprete de Libras, pode falar, de repente, até do professor auxiliar que foi atribuído por ação judicial, se ele tiver algum atendimento clínico com fonoaudióloga, com psicopedagoga ou com psiquiatra, enfim, aquilo que o aluno tem à disposição dele, que ele faz uso para o avanço do seu desenvolvimento de uma forma total. Apoios na escola. O que a escola oferece para esse aluno? Ela oferece acessibilidade para o estudante com o quê? Tem um profissional de apoio para AVD, que é o cuidador? Você vai colocar. O profissional de apoio para atividades escolares. PAE, AE. Lembra, a gente tem PAE, AVD, que é o cuidador, e tem o PAE, AE, que é o profissional para atividades escolares. A resolução 21 de 2023 prevê este profissional, mas a Secretaria de Educação ainda não fez essas contratações. Então, ainda estamos à espera deste profissional. A escola oferece para ele, caso ele seja surdo, usuário de Libras, a escola ofereceu intérprete de Libras, ou caso seja surdo-cego, ofereceram para ele guia intérprete. Foi oferecida a sala de recursos na escola onde ele está matriculado, ou foi oferecida a sala de recursos em outra escola, próximo da sua residência. Aqui, gente, eu quero saber, nós, na verdade, né, precisamos saber o que foi oferecido, tá? Não significa que ele faça uso, tá? Mas o que foi oferecido. De repente, você ofereceu sala de recurso e a mãe recusou, mas foi oferecido, tá bom? Lá na escola tem professor colaborativo, tem adaptações curriculares na sala de aula regular, os professores se preocupam com isso. No caso de deficientes físicos, por exemplo, tem mobiliário específico, tem aquela mesa grande para a cadeira de rodas ser encaixada. A escola tem acessibilidade arquitetônica, tem rampas, tem um banheiro para uso de cadeirantes, material didático acessível para este aluno. Existe? De repente você tem lá um aluno que tem alguma questão motora nas mãos.
talvez alguém que tenha paralisia cerebral e tenha uma dificuldade motora ali, não consiga escrever. Mas ele pode usar um notebook. Isso é um material didático acessível. Ele tem tecnologias assistivas. Quais? Quando a gente fala de tecnologia assistiva, gente, não é só material eletrônico, não. Não é só computador, tablet, celular, essas coisas, não. Tudo o que auxilia o aluno é tecnologia assistiva, mesmo que o material seja feito com sucata, um material reciclável. Eu já dei esse exemplo no outro vídeo, né, lá do PAE, mas, por exemplo, quando você tem um aluno que tem uma dificuldade motora e tem dificuldade de segurar o lápis, e você percebe que se você utiliza um engrossador, então aqui eu vou fazer, aqui eu estou com um lápis, e aqui é um EVA, tá? Ah, vocês não estão, não sei se dá para ver aqui. Faz de conta que é um EVA, tá? É que a tela atrás dificulta a visão. Aqui é um EVA, o que eu faço? Eu vou enrolar esse EVA no lápis para que ele fique mais grosso, até onde fica melhor acomodado para esse aluno. Pronto, engrossei o lápis, agora ele consegue escrever. O aluno não tem um bom movimento de pinça, ele precisa de um adaptador para acomodar os dedos e fazer a pinça. Essas coisinhas são tecnologia assistiva, tá bom? Tudo aquilo que auxilia o aluno. Ele precisa de transporte, foi oferecido, outras coisas que foram oferecidas para ele tem, de repente, foi oferecido para um autista um protetor auricular, para que ele suporte ali o barulho. Isso foi oferecido para ele também, aí entra nessa categoria de outros. Os recursos apontados, todos os recursos que você disse sim aqui, eles atendem esse aluno satisfatoriamente? Tá ok isso? Sim ou não e por quê? Quais recursos humanos e materiais a escola não tem, mas que seria necessário para esse aluno? A escola não tem banheiro para cadeirantes, por exemplo. Seria necessário, mas a escola não tem. A escola não tem maca para fazer a troca das fraldas de um aluno. Enfim, aquilo que a escola não tem, mas que seria necessário. Aí você vai colocar aqui também. Aqui, informações coletadas sobre a família. Aí, quem vai responder isso? A escola. Existe um modelo, nós temos um modelo de relatório para que os professores preencham. E essas questões aqui estão colocadas naquele modelo, tá? Então, todos poderão preencher a partir desse item D aqui. Como é que se preenche aquele relatório para os professores? Se for possível em ATPC, junta todo mundo, um vai fazendo as perguntas e outro vai anotando as respostas, pronto. É um único documento com informações de todos os professores, tá? Então, a família, ela mantém um nível de envolvimento satisfatório com a escola? Ela participa das atividades promovidas pela escola? Atende às solicitações, sugestões, encaminhamentos da escola? Conhece os direitos garantidos aos alunos relacionados aos atendimentos da educação especial? Trabalha em parceria com a escola, conhecendo seus deveres enquanto responsável pelo aluno? Identifica habilidades, necessidades e desafios na vida pessoal e escolar do estudante? Respostas sim e não, com observações se houver necessidade. É presente e se esforça para providenciar ao estudante o atendimento às suas necessidades? E aqui, assim, também, às vezes tem um melindre aí, né, por parte dos professores. Ah, mas eu vou falar sobre isso. Você não está falando sobre isso, você está apresentando situações que nós vamos precisar saber para fazer um bom trabalho com esse aluno. É só. Lembra que eu falei, o objetivo aqui não é julgar certo e errado, o objetivo aqui não é saber quem está fazendo o que deve fazer e quem não está fazendo. O objetivo aqui é ter informações suficientes para elaborar um bom plano de atendimento educacional especializado para que este aluno tenha um melhor desenvolvimento. É isso, tá bom? Qual a percepção da trajetória escolar do aluno, bem como suas expectativas para o seu futuro? Aí, aqui volta de novo para o aluno, né? Como ele percebe a trajetória escolar dele até agora? Quais são as expectativas que ele tem para o futuro?
quais são as expectativas educacionais dos professores em relação a esse estudante. Então, aqui os professores precisam dizer o que eles desejam, a que ponto eles desejam chegar com esse aluno. Não é se o aluno faz ou não faz, se o aluno participa ou não, se o aluno tem comportamento adequado ou inadequado, se a família participa, se não participa, não é nada disso. É que o professor, observando aquele estudante, quando ele faz isso, ele cria expectativas. Ele vê aquilo que o estudante informa para ele, do quanto ele sabe a respeito de alguma coisa e do que ele ainda não sabe a respeito de alguma coisa. E isso já imediatamente faz com que o professor crie determinada expectativa. Então, eu posso ser, por exemplo, professora de matemática, eu tenho um aluno com deficiência intelectual bastante importante, e eu vejo que ele sabe contar, às vezes, de 0 a 10. Então, qual é a minha expectativa para esse aluno? Que ele consiga aprender a relacionar números e quantidades, que ele consiga fazer operações básicas de matemática e que ele consiga um melhor desenvolvimento de raciocínio lógico, por exemplo. Essa é minha expectativa, tá? Não significa que ele conseguirá alcançar. É claro que a minha expectativa tem que ser real. A minha expectativa tem que ser possível. Eu não posso criar uma expectativa, por exemplo, um aluno com deficiência intelectual bastante grave, que mal conta de 0 a 10, eu não vou, nesse momento, colocar para ele a expectativa de que ele aprenda logaritmo, por exemplo. São objetivos alcançáveis, expectativas reais, execuíveis e alcançáveis, tá? Quais as potencialidades e as dificuldades desse aluno são percebidas pelos professores? Quais as potencialidades? O que é potencialidade? Aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele consegue fazer. Ai, Kátia, mas ele sabe tão pouco, mas é o que ele sabe. E o pouco ou muito tem critério para ser avaliado? Qual é o critério que se utiliza para a gente saber o que é pouco e o que é muito? Então, não considerem isso. É importante que os professores também não pensem dessa forma. Quais são as potencialidades? Olha, ele conhece as letras. Tá, ele sabe fazer isso. Ele conhece números. Ok, ele sabe fazer isso. Gente, vocês estão ouvindo barulho aqui? Eu estou gravando isso em casa, tá? Então, os barulhos da casa. Tem cachorro latindo, tem criança brincando aqui atrás de mim. Ela falando. Fala aí, Isabel. Oi. É ela fazendo barulho, né, Isabel? Então, é por isso os barulhinhos, tá? Dificuldade. Quais são as dificuldades desse aluno? Aquilo que ele ainda não sabe, tá? Então, isso é importante também a gente saber o que ele já sabe, o que ele não sabe, para poder ter um ponto de partida do nosso trabalho, colocar uma expectativa para que ele consiga alcançar, tá bom? Aqui. Como é a avaliação do estudante sob os pontos de vista? Aqui nós continuamos perguntando aos professores como esse estudante apresenta questões relacionadas à esfera cognitiva. Quando eu falo campo cognitivo, eu estou me referindo ao processamento sensorial, aos 5 sentidos, estou me referindo à atenção, à memória, à comunicação e ao raciocínio lógico matemático. Processamento sensorial diz respeito aos 5 sentidos. Então, se é um autista, por exemplo, ele tem dificuldade de hipersensibilidade ou hipossensibilidade com relação a essas questões, então a parte auditiva, visual, olfativa, tátil, gustativa, ele tem questões relacionadas a isso. Kátia, o que é proprioceptivo, o que é vestibular? Na verdade, a gente não tem só 5 sentidos, a gente tem mais. O sistema vestibular está relacionado ao equilíbrio, ao conhecimento, ao domínio do próprio corpo e ao equilíbrio dessa pessoa. O sistema proprioceptivo, ele é parceiro do vestibular. Ele diz respeito ao conhecimento que a gente tem sobre o espaço que a gente ocupa. Então, pensa, por exemplo, que quando você vai manobrar um carro para estacionar,
Você tem que ter a percepção do tamanho da vaga, você tem que ter a percepção do tamanho do seu carro e de quais movimentos você vai ter que fazer para aquele carro entrar ali. Esse é o sistema proprioceptivo. É a consciência do espaço que se ocupa. Aquelas pessoas que são muito efusivas e que acabam sendo meio estabanadas, sabe? Que falam gesticulando, muitas vezes acabam esbarrando nas coisas, fazem movimentos muito grandes, porque não tem muito essa consciência, essa percepção do espaço que ocupa. Se eu vou falar gesticulando e eu estou num espaço pequeno, apertadinho, eu não posso fazer gestos grandes, porque eu vou acabar esbarrando, batendo em alguém. A respeito disso que trata o sistema proprioceptivo. A atenção. Falei sobre isso no vídeo do Paê também. A nossa atenção, ela é dividida em 4 possibilidades, mais ou menos 4. Atenção sustentada, aquela que você mantém foco. Você não desvia do foco, você está ali, mesmo que existam barulhos em volta, que nem agora. Estou aqui falando com vocês, estou dando aula e tem barulho aqui atrás de mim. Está me incomodando? Tá me incomodando. Mas eu ainda assim estou me mantendo no foco da minha aula, tá? Atenção seletiva é quando você consegue prestar atenção e aí tá junto, meio parceira aí da sustentada. Eu estou aqui sustentando a minha atenção, falando com vocês. Eu tenho barulhos atrás de mim, mas eu estou priorizando a aula que eu estou dando e meio que neutralizando os barulhos que estão atrás de mim, tá? Atenção dividida. Você está numa sala, conversando com alguém ou dando uma aula, entra, alguém abre a porta. Naquela hora você consegue olhar para quem abriu a porta, você olhou e você voltou. Você dividiu sua atenção. E a atenção alternada. Eu dei o mesmo exemplo lá no vídeo do Paê. Você tem várias panelas no fogo e você precisa alternar a sua atenção entre aquelas panelas para que nenhuma se queime. Você olha a primeira panela, olha a segunda, daqui a pouco você volta para a primeira, daqui a pouco você vai para a terceira, e assim você vai fazendo para que você não se perca. A memória. Nós temos a memória sensorial, a memória de trabalho, de curto prazo e de longo prazo. Memória sensorial está relacionada aos 5 sentidos. Então, você sente um cheiro, você come alguma coisa, você vê alguma coisa, e isso te remete a um evento passado. A memória de trabalho, aquela que te permite automatizar as suas ações, aquilo que você precisa fazer corriqueiramente. Então, por exemplo, você sabe que quando você entra no banheiro, vai acender a luz, vai fechar a porta, vai levantar a tampa do vaso, vai desabotoar a calça, vai abaixar a calça. Nossa, mas coisas tão pequenas e aparentemente tão simples, mas que exigem uma ordem para que a pessoa consiga usar o banheiro da forma correta e com autonomia. Então, por que eu lembro cada uma dessas coisinhas, embora eu não precise mais ficar lembrando, porque eu já automatizei? Por que eu consigo executar essa sequência de ações? Porque eu tenho uma memória de trabalho, uma memória que me permite desempenhar essas ações. Memória de curto prazo, a memória recente, né? Aquilo que você aprendeu há pouco tempo e que você ainda guarda. E a memória de longo prazo, aquilo que você aprendeu há muito tempo, mas que você ainda se lembra. A comunicação pode ser verbal e não verbal. Verbal a gente fala, não verbal a gente não fala. E a leitura e escrita também. Raciocínio lógico matemático. Será que esse aluno tem noção de grandeza? Pequeno, médio, grande? Ele consegue se localizar no espaço? Direita, esquerda, em cima, embaixo, dentro, fora? Alto, baixo? Ele se localiza no tempo? Então, ontem, hoje, amanhã, na semana passada, na semana que vem, conceitos matemáticos. Ele consegue ter o conceito, eu não falo nem de operar com números para fazer uma soma. Eu falo de entender o que é soma, o que é subtração, o que é divisão. Ele entende este conceito, mesmo que não opere com os algoritmos. Ele tem condições, né, ele consegue resolver problemas
problemas simples, problemas mais complexos, em que nível ele consegue? Ele consegue, aí pensando no raciocínio lógico, contar alguma coisa na sequência correta? Saímos da esfera cognitiva e fomos para a esfera motora. Ele tem uma boa coordenação motora global? Os movimentos grandes, ele consegue desempenhar? Tem equilíbrio? Ele consegue subir e descer uma escada alternando os pés? Esse é um exemplo. Ele consegue andar de bicicleta? Brincar com uma bola, chutar? Tudo isso diz a respeito da coordenação motora global. E aí o professor de educação física pode informar muita coisa. Coordenação motora fina. Como é que tá? Consegue fazer o movimento de pinça? Consegue pegar um lápis? Consegue pegar um pincel? E aí a gente vai para a esfera pessoal e social desse aluno. Como é a socialização? Ele tem gente que é mais tímida, que é mais reservada, que não gosta de grande movimento, que não gosta de estar com muita gente. Isso não significa problema. Pode ser um traço da personalidade daquela pessoa. Então, a gente às vezes olha uma criança lá quietinha e tá, acho que ele é autista. Não é assim. Então, como é a socialização? Quando eu estou falando aqui de socialização, eu quero saber se ele se adequa às regras colocadas ali naquela comunidade, se ele respeita os limites, se ele aceita a autoridade, se ele reconhece, né, a autoridade, se ele exerce liderança sobre um grupo, se ele é passivo, tudo que todo mundo faz e pede para que ele faça, ele vai lá e faz. Ele gosta de grande movimento, ele gosta de estar junto com a turma, ele gosta da galera, ele gosta. Ou não, ou ele prefere ficar com poucas pessoas, né, só conversando, ou às vezes ele até prefere ficar sozinho. Então, tudo isso precisa colocar. Comportamento. Como é o comportamento? Ele é extrovertido, fala tudo, conversa com todo mundo, é fácil chegar nele, ou não, ele é mais tímido, mais reservado, mais introspectivo. Ele aí entra a questão da dificuldade com as regras, né? Ele não sabe lidar bem com a frustração, ele não aceita bem o não, a contrariedade, ele se torna agressivo quando ouve um não, ou ele não se torna agressivo, mas ele simplesmente não faz aquilo que é solicitado que ele faça. Aspectos afetivos. Ele forma vínculo com facilidade, com dificuldade, com quem ele tem um bom vínculo, dentro ou fora da escola. Ele sente a falta de pessoas. Às vezes o melhor amigo faltou na escola. Ele sente essa falta? Ele fala sobre isso ou não? Ou ele muda o comportamento quando aquela pessoa que ele gosta muito não está presente? Como ele lida com as pessoas nessa questão de afetividade? Existe alguém que para ele seja importante? E os aspectos familiares, né? Como ele lida com a família, como são as relações dele com o núcleo familiar mesmo. Qual é o parecer dos professores sobre o desempenho escolar desse aluno? Ele está respondendo bem às propostas que foram feitas? Ou eles entendem que o desempenho dele está abaixo do esperado, lembrando que ele tem uma deficiência e que essa deficiência pode acarretar alguma dificuldade, mas no caso da deficiência intelectual, né, mas a gente também tem que considerar a deficiência auditiva, por exemplo, um aluno surdo que usa Libras, ele usa Libras porque é a língua dele natural, mas ele precisa aprender português para escrever, e às vezes isso é muito difícil. Então, como é que está o desempenho desse aluno? Considerando a deficiência, tá? A gente não pode excluir isso, não dá para a gente esperar. Nem entre as pessoas que não têm deficiência nenhuma, não dá para esperar o mesmo nível de desempenho. Entre pessoas diversas, com diversas deficiências, a gente também não consegue esperar isso. Então, considerando aquela condição, como tem sido o desempenho desse aluno? Também não é preciso milindre dos professores para responder isso. É responder de forma real o que eles pensam a respeito. Às vezes os professores falam, mas se eu respondo isso eu me comprometo. Nós estamos comprometidos com o nosso trabalho desde o momento em que assinamos a atribuição de aulas. Não existe forma de trabalhar sem se comprometer. Estamos todos comprometidos com o nosso trabalho. E esse trabalho tem que ser bem feito. Então,
Vamos responder aquilo sempre, gente, sempre, aquilo que é real. Qual é o posicionamento da equipe, os gestores e os professores, sobre o progresso escolar desse aluno? O que eles pensam a respeito da caminhada escolar desse aluno? De que forma o aluno se engaja nas atividades propostas para a turma? Pela turma, perdão. Aqui, gente, quem lê de imediato acaba interpretando que são atividades propostas pelo professor. E não são. Olha só, atividades propostas pela turma. Sabe quando você olha aquele aluno que está sentado na carteira, de repente vem um monte de gente em cima da carteira dele, o que está acontecendo ali? Que foi um monte de gente. Este aluninho que você está investigando aí, ele foi também? Isso foi uma atividade proposta pela turma. Aquele aluno que está sentado tem alguma coisa que interessou o restante. Então, os colegas foram até a mesa dele para ver aquilo que interessou. Este seu aluno também foi? Ele participa daquilo que a turma propõe? É essa a pergunta. Aspectos pedagógicos. Quais habilidades e competências não foram identificadas pelos professores, mas que você observou? Quais habilidades e competências os professores ainda não enxergaram neste aluno, em todas as áreas do conhecimento, tá? Você enxergou. E quais são as sugestões que você apresenta para que este aluno alcance desenvolvimento nestas áreas? Então, por exemplo, os professores não perceberam que esse aluno está muito, muito retraído. Muito. Está muito apático. Eles entenderam que esse aluno. Difícil o professor não perceber isso, né? Mas eu estou usando um exemplo que me veio agora na cabeça. De repente, eles estão entendendo que o aluno é assim mesmo, que ele é tímido. Pode ser, pode ser. Mas você se preocupou com isso quando você estava fazendo a avaliação. E você não viu no relatório dos professores nenhuma menção a respeito disso. Você viu, você percebeu e você acha que aquilo de alguma forma representa um problema. O que é que você sugere que os professores realizem a respeito deste problema que você observou? Dos encaminhamentos pedagógicos, indicações de apoios, recursos e serviços na perspectiva inclusiva. Registre os serviços pedagógicos e encaminhamentos já disponibilizados ao estudante durante sua trajetória escolar, de outras redes de ensino e também da rede estadual, especificando se houve adesão ou não. Em caso negativo, registre as razões pelas quais o aluno não fez ou não faz uso. Então, aqui você vai colocar quais foram os encaminhamentos propostos, né, os serviços propostos para este aluno, tanto por parte de outras redes de ensino, quanto pelo Estado. Vamos dar um exemplo aí da sala de recurso. Então, foi proposto para ele o atendimento educacional especializado lá na rede municipal, quando ele estava lá, mas ele não fez uso. Foi proposto também agora na rede estadual, mas ele não fez uso, não faz uso. Por que ele não faz uso? É isso aí que você tem que colocar nessa questão. Projeção dos encaminhamentos pedagógicos necessários à eliminação ou redução de barreiras no ambiente escolar. Se existem barreiras lá no ambiente escolar, seja barreiras físicas ou barreiras atitudinais, o que é que eu sugiro que se faça para a gente começar a reduzir e eliminar essas barreiras? Por exemplo, tem barreiras atitudinais, né? Existem barreiras atitudinais na escola por parte de algumas pessoas da equipe. Eu não vou citar quem é e nem qual é a dificuldade, mas existem. Então, o que eu vou propor aqui? Uma sugestão, que se faça alguns ATPCs, ou que se faça reuniões, inclusive com a equipe de limpeza, com a equipe de cozinha, aquilo onde houver a dificuldade, né? Vamos fazer reuniões para esclarecer melhor as pessoas a respeito do que é a condição da deficiência, da importância de se eliminar barreiras, de não tratar com preconceito, de entender que todas as pessoas têm um potencial que precisa ser explorado, que a deficiência não é a definição daquele indivíduo, mas ela é uma característica daquele indivíduo. Enfim,
São minhas sugestões. Tem barreiras físicas, não tem rampa. Minha sugestão é que se construa rampa. Existe um banheiro adaptado lá para cadeirante, mas não tem uma alça para abrir a porta desse banheiro. E aí, se a pessoa tem uma dificuldade motora nas mãos, como é que ela vai abrir aquele banheiro? Então, precisa de uma alça para abrir. Por exemplo, uma saneta giratória. Para quem tem dificuldade motora aí nas mãos, é muito difícil girar a maçaneta com a força necessária para abrir uma porta. De repente, a porta precisa da maçaneta, aquela maçaneta retinha, em que a mão ou o punho se encaixa melhor e é só abaixar. Considerando a projeção de encaminhamentos pedagógicos necessários à eliminação ou redução de barreiras no ambiente escolar, indique apoios, recursos e serviços que podem ser oferecidos ao estudante, acompanhado da justificativa que esteja em consonância com a API, de forma a subsidiar a elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado, o PAE. Existe aí uma projeção, né, de encaminhamentos para esse aluno, existe aí a sugestão de possibilidades para eliminação, redução de barreiras no ambiente escolar. Aqui vai ser um pouco repetitivo, né? Quais apoios, recursos e serviços a escola pode oferecer ao estudante? Então, vai ser um pouco repetitivo, isso aqui já foi falado em outras questões, até na própria questão anterior, né, na 2, em outras anteriormente, mas aqui a gente coloca novamente a indicação de apoios, recursos, serviços que podem ser oferecidos ao estudante e que justifique realmente a necessidade, haja justificativa para essa necessidade, e que isso, nesta API, possa auxiliar de uma forma bem eficiente a elaboração do PAE. Tudo bem? Então, nós temos aqui a nossa avaliação pedagógica inicial finalizada, vai com a data, a assinatura do professor avaliador, independente de quem seja, se é de sala de recursos ou se é colaborativo ou se é de alguma outra área que numa emergência teve que fazer, e o nome também, né, do coordenador e do diretor. Não adianta só assinar, tá, gente? Então, quem tem carimbo, carimba embaixo para a gente saber quem é, porque às vezes você faz uma assinatura que não é legível, a maioria delas não é, e a gente não consegue identificar quem fez. Então, assina, carimba embaixo. Ah, eu não tenho carimbo. Escreve por extenso, seu nome, sua função, seu RG. Isso fica mais fácil para a gente poder identificar caso seja necessário. Tudo bem? Parei de compartilhar aqui a tela, voltei com vocês aqui. Vocês me perdoem as dificuldades aí com barulho, com movimentação, mas casa, né, é lugar de movimento. Eu espero que vocês tenham tido algum esclarecimento com relação a esse documento. Se alguma dúvida ficou, se algum problema ainda existe, entre em contato, não deixe o problema crescer. Entre em contato, a gente conversa, a gente pensa junto. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado vocês, tá bom? Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau.